por que você está aqui? Por que você está usando o seu tempo para assistir esse vídeo? Logicamente que é para aprender, é para crescer. Bem-vindo ao Química Só 10. Eu sou Ed Carrazone e eu vou trazer para vocês uma maneira mais fácil para entender a química. Vamos em frente. Na aula de hoje, vamos falar de ponto de ebulição dos hidrocarbonetos, que é um assunto bem legal, bem fácil de se entender. Vamos em frente. Ponto de ebulição dos hidrocarbonetos. Primeiro caso é o tamanho das moléculas. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Vê bem, pessoal, quanto maior a massa, deixa eu botar aqui, ó, maior massa, maior ponto de ebulição. Vê bem, eu tenho aqui esse lápis, tá? Vou aquecer o lápis e a tampa. Quem aquece primeiro? Logicamente, a tampa tem menor área, então ela vai ter menor ponto de ebulição. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Bem tranquilo, né? Então, maior massa, maior energia térmica para quebrar as ligações, maior o ponto de ebulição. Primeiro caso aqui, ó, tem o metano, etano, propano. Tá? Vamos trabalhar o seguinte. Qual deles tem maior ponto de ebulição? Você já sabe. Maior cadeia, maior massa, maior ponto de ebulição. O metano, etano e propano. Logicamente, ó, eu tenho aqui um carbono, o etano tem 2 carbonos e o propano tem 3 carbonos. Como eu estou trabalhando com hidrocarboneto, eu tenho aqui a mesma função. Eu tenho aqui, no caso, os alcanos. Então, a partir do momento que vai aumentando a massa da estrutura, vai aumentando a cadeia carbônica, vai aumentando o ponto de ebulição. Os alcanos, quando aumentam de um carbono, ele aumenta cerca de 20 a 30 graus Celsius o ponto de ebulição. Aqui eu tenho o propano, maior ponto de ebulição do que o etano, que tem maior ponto de ebulição do que o metano. Vê só, normalmente você não tem que saber o valor do ponto de ebulição, mas para você ter uma ideia, dá uma olhada. O metano, ele tem um ponto de ebulição de aproximadamente menos 162,5 graus Celsius. O etano tem um ponto de ebulição de menos 88 graus Celsius e o propano tem um ponto de ebulição de menos 42 graus Celsius. Então, veja, vai aumentando o ponto de ebulição. Pessoal, maior cadeia, maior ponto de ebulição. Então, veja, metano, etano, propano, butano, pentano e assim por diante. Vai aumentando. Quanto maior a cadeia, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Então, primeiro caso, tamanho das moléculas. Bem fácil.